Olá amigos, tudo bom? Hoje falaremos sobre a Madame Blavatsky e o seu sistema da teosofia, a influência e o impacto disso no mundo, das suas ideias. Como vocês verão, é algo que se desdobrou, né, até influenciar o nazismo, e continua também influenciando várias escolas aí, até a visão que o Ocidente tem do próprio Oriente. Como eu mencionei no áudio anterior, esses aspectos em relação a figuras como Blavatsky, o próprio G, são ignorados, né, por boa parte, né, se não quase toda a historiografia, mas quem busca um entendimento mais completo, né, precisa entender isso aí. Bom, a Blavatsky era uma russa, né, que desenvolveu uma seita, digamos assim, embora, por exemplo, os adeptos da sua filosofia digam que ela não criou uma religião, mas é óbvio que o sistema dela é uma religião, né? Devemos entender então como um sistema de uma seita. Então, por mais que digam que é só um sistema de desenvolvimento e filosófico, que o fulano ele pode ser até católico, ou muçulmano, ou judeu, ou hindu, ou membro da igreja do Maradona, e ser adepto ao mesmo tempo da Blavatsky. Isso é uma balela, né, a partir do momento que a pessoa se insere ou aceita ali os seus ensinamentos, ele está fazendo parte dessa seita, né, da visão que essa seita tem. E a influência dessa seita não se resume só a quem é realmente adepto nominal, né, das ideias da Blavatsky, mas as suas ideias desencadearam aí toda uma reação no nosso mundo, né? Bom, ela diz que, e aqui nesse aspecto ela fica pseudo-historiográfica, né, porque ela narra que falarei agora como de fato eventos que ocorreram no espaço-tempo, mas é óbvio que não ocorreram, né, mais uma das mentiras da Blavatsky, de que a humanidade ela descende aí de uma super raça, né, uma super raça original e primária, que foi se desdobrando então em raças inferiores. Essas raças foram se espalhando e de alguma forma guardaram o ensinamento dessa raça superior, e aí as religiões do mundo teriam então, as civilizações e tal, se distanciado, né, dessa verdade original dessa super raça. Então as pessoas foram reencarnando e formando novos povos e criando aí os novos dogmas religiosos e assim por diante. E aquela verdade primordial, ela foi perdida e sobrou só alguma memória nos ensinamentos religiosos. Isso é mais um discurso muito sagaz, né, dos fundadores de seita, principalmente das seitas que surgiram nos séculos 19 e 20, né? O fulano não se diz o portador de uma revelação totalmente nova, né? O fulano, ou no caso a Blavatsky, se diz portador de uma verdade muito antiga, primordial, que todos esqueceram, mas só o grande iluminado, né, o fundador da seita, conseguiu compreender, e agora, né, trará aqui o antigo mundo para, para as pessoas, né? E no sistema da Blavatsky, a resposta, então, para encontrar esse ensinamento da raça superior antiga estava no Oriente, né? Então, a Blavatsky tem ali vários conceitos que ela pega do budismo tibetano, do hinduísmo, inclui ali no seu próprio vocabulário,
mas de uma forma bem distorcida e que é criticada, inclusive, por adeptos dessas religiões. Né? Por alguns dos adeptos já vão entender porque alguns ela acabou até influente no Oriente. Bom, diante disso, né, esse imaginário que ela lança na sua época, ele fez parte, foi contemporâneo, né, de um movimento chamado Movimento Orientalista, que eu já até mencionei para vocês, de grandes tradutores, né, de idiomas orientais, sânscrito, hebraico, aramaico, árabe, chinês, japonês. Fizeram até uma coleção de livros sagrados do Oriente com traduções, e algumas traduções, inclusive, são bem ruins, bem distorcidas, porque partiam desse ponto de vista ideológico e racialista, né? Que óbvio que o discurso moderno diz que eram discursos colonialistas, né? Diziam então que esses movimentos queriam dizer que a raiz comum entre Oriente e Ocidente era para justificar a colonização do Oriente, mas não é nada disso. Quando você observa que esse discurso todo, inclusive da Blavatsky, não era para justificar a colonização dos orientais, mas sim encadeou um processo totalmente oposto, que no caso é o que vemos hoje, a orientalização dos ocidentais. Então, você já vê por aqui uma ideia bem interessante quando analisamos esse processo, é que esses movimentos fizeram com que o Oriente ganhasse cada vez mais espaço no Ocidente, não o contrário. Né? O que ocorre é que essa ideia da Blavatsky que eu mencionei, alguma pessoa aí que já conhece um pouco do nacional-socialismo já vai conseguir ligar, né, essa ideia ao próprio imaginário do nazismo esotérico. Né? Todos sabem aqui, quem já estudou pelo menos isso, da fixação que os nazistas tinham pela raiz ariana ou pela linhagem ariana, tanto na Índia como no Tibete. Né? Todos partiam dessa ideia, então, que uma raça superior antiga, dotada aí de entendimentos e poderes mágicos superiores, se derivou em várias e algumas se degeneraram, e esse conhecimento estava ali no Oriente. É curioso como isso se desdobrou em várias formas, e formas que aparentemente se embatem, né? Estão numa disputa ferrenha hoje, se detestam, mas todos partem do mesmo imaginário. Então, você pega um teosofista que toma essa ideia como base, né? E consequentemente ele vai adotar ali todo o sistema da Blavatsky em relação à reencarnação e tudo mais, né? E você pega ao mesmo tempo não diria nenhum movimento, mas assim, pessoas que dizem que desejam resgatar o antigo paganismo, ou a antiga tradição indo-europeia, né, que também é uma grande invenção, já falarei sobre isso. E esse segundo, por exemplo, ele abomina a Blavatsky, ele diz que a Blavatsky era uma degenerada e mentirosa e tudo mais. E de fato, né, ela era bem mentirosa, ela foi pega cometendo várias fraudes e contando diversas mentiras, mas essa disputa aí,
é apenas em torno de temas menores, como por exemplo em relação ao entendimento da reencarnação, ou de temas aí que a Blavatsky deu uma guinada mais moderna, né? Mas essas pessoas também acreditam na mesma ideia, que uma tradição primordial de uma raça superior, né? Ela foi degenerada aqui no Ocidente, e eles dizem, tanto a Blavatsky como esse segundo grupo, que foi o que chamam de abraamismo, né? De religiões abraâmicas, né? Que no caso eles acusam o judaísmo e o cristianismo de ter degenerado aí o espírito superior indo-europeu, né? Então, a pessoa não precisa pensar muito aqui para entender esse fio como um todo, né? É uma crença pseudo-histórica, né? E ela não se verifica pela história nem do Oriente, nem do Ocidente, que coloca a religião como algo essencialmente racial, né? Havia mesmo então uma raça superior, segundo essas crenças, uma religião superior, e o resquício dela, racialmente para alguns, né, que adotam aí teorias, né, da raça superior europeia, digamos que para esses o resquício racial, assim, físico ficou na Europa, e o resquício espiritual ficou nas antigas tradições, né? Ficou, por exemplo, no resquício do paganismo nórdico e também no que chamam de mundo indo-europeu, né? Então, aí essas pessoas também, ao mesmo tempo que defendem o paganismo nórdico, o que tomam como antigo paganismo europeu, defendem com unhas e dentes vários aspectos aí das religiões da Índia, né? Isso é muito absurdo, né? Primeiro, que essa fabricação já, né, de que ocorreu uma conspiração judaico-cristã para destruir a nobreza racial, né, do povo indo-europeu, ela é totalmente absurda, né? A adoção do cristianismo, o crescimento do cristianismo na Europa, como a própria história comprova, não foi uma conspiração, mas foi de fato uma coisa orgânica e que não representa uma degeneração de forma alguma. Então você compara, por exemplo, a construção da Europa cristã com a própria Índia, o desenvolvimento do Oriente, você vai perceber que não ocorreu degeneração alguma na Europa com a adoção do cristianismo, né? E que esse próprio crescimento do cristianismo no Ocidente não foi de forma alguma daquilo que chamam de judaico-cristão, né? Mas, como mencionei, essencialmente cristão e orgânico, né? E o que acontece também? Eles se baseiam muito, tanto a Blavatsky como essas pessoas, de que havia de fato uma religião indo-europeia altamente desenvolvida e, digamos, quase que una, né? Quase que compartilhando ali das mesmas visões, né? Isso tanto ali no Vale do Indo como na Europa, o que é uma grande mentira, né? Essa ideia que dizem que o que chamam de hinduísmo foi levado, então, né, pelos arianos à Índia, é uma grande mentira que a própria arqueologia já desmentiu, né? Não existiu
uma, uma religião ariana, do chamado povo ariano, levada até a Índia. Você tem, por exemplo, eu até coloco aqui no vídeo algumas imagens de sítios arqueológicos anteriores à suposta invasão, né, a invasão ariana, né, para formar o mundo indo-europeu, que desmentem isso. Então, as religiões bem antigas dos povos da Índia, mas muito antigas mesmo, já possuíam ali essas figuras em seu culto, como por exemplo a Shiva Linga, né, que teria sido levada apenas pelos arianos, a formação dos ritos védicos, a menção, né, do rio Sarasvati também desmente essa ideia, né? Então isso não se verifica pela história. O que eles tentam fazer, né, é justificar que o animismo, que é comum a diversas escolas da Índia, como aos antigos paganismos, é fruto de uma tradição primordial, né, que foi sendo passada aí de boca a boca, e depois veio, né, um malvado judaico-cristianismo, destruiu isso tudo, e aí causou uma degeneração que só existe na cabeça deles, né? É uma coisa que realmente, tá, você observando, bom, são ideias animistas, mas não comprovam essa ideia de uma raça primordial, de uma tradição primordial. Basta você observar que, por exemplo, esse tipo de animismo é comum aí no mundo antigo como um todo. É engraçado que eles gostam de ligar isso aí apenas ao que eles consideram adequado ao seu sistema. No caso, por exemplo, eles ligam o animismo dos antigos paganismos europeus, né, à Índia, as escolas mais refinadas e requintadas da Índia, ao misterioso Tibete, né, mas não costumam fazer essa ligação com os animismos da África. Essa questão do animismo já foi estudada por antropólogos como, por exemplo, Gilbert Durand, né, de que é bem possível, ou melhor ainda, é quase que certo, né, que isso se formou pela própria reação, né, do imaginário diante do mundo, né? Então, é comum que as pessoas tenham uma revelação, elas observando ali de forma mais rústica e rudimentar a natureza, desenvolvam esse tipo de imaginário, né? Então, você não tem uma comprovação de fato que essa teoria é real, né? Acontece que mesmo com toda essa pseudo-historiografia e com toda essa distorção que fazem da própria realidade, isso tem aumentado sua influência, e é muito curioso perceber que os adeptos dessas ideias tentam rebuscar tudo isso com muita erudição, né, com muita propriedade, sempre em tom de acusação a quem denuncia isso ou fala que isso está errado. Então eles dizem, você é só um inimigo da tradição, ou você é um adepto do abraamismo, né, um adepto das religiões abraâmicas, e tentando aqui destruir os espíritos mais elevados. Aí vai também, né, para os delírios dos mais
gnósticos, né, que você é um adepto da sinarquia e coisas desse tipo. Eles usam bastante essa coisa da propaganda e da demonização, né, dos opositores para continuar ali na zona de conforto da panfletagem e da propaganda, né? Notem que tudo isso que a Blavatsky colocou junto dos orientalistas e tal, moldou nessa mentalidade tanto do nazismo esotérico como de movimentos que estão em voga hoje, ganhando espaço, né, principalmente na Europa, um pouco aqui no Brasil, né, no meio de garotos mais perdidos, né, que buscam rejeitar, né, aquilo que é a base do próprio Ocidente, né, e buscam nesse ideal ainda europeu, né, principalmente na Índia e no Tibete, uma espécie de novo fundamento, né, de mundo, em que tudo seria perfeito, elevado, a raça superior seria restaurada, os deuses, né, que são ligados a essas raças superiores seriam cultuados novamente da forma correta, que só esses iluminados dessa raça superior sabem, né? Tudo isso é mera ideologia, né? É uma ideologia então que começa num tipo bem específico de movimento, se desdobra curiosamente, né, em formas que se detestam, que depois ficaram contraditórias, mas todas possuem, digamos, um mesmo pano de fundo, ou melhor ainda, uma mesma base e um mesmo fundamento, né? E que é desmentido totalmente pela história, né? Tanto pela história do Oriente como pela história do Ocidente, desmentido também quando você analisa até as próprias escrituras orientais, né, da forma correta, sem as corrupções, né, das traduções dos orientalistas e tudo mais, né? Então, quando você deixa de lado essa análise, né, que na verdade foi uma tentativa de colonizar o Ocidente a partir do Oriente, né, você consegue notar em todas as contradições desse plano todo. Um abraço, pessoal, até a próxima.